Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês que estão acompanhando as nossas indicações literárias aqui no podcast Papo de Leitor. Hoje nós estamos com o nosso oitavo episódio, no qual nós temos dois clássicos da literatura, né? Tom Sawyer e Oliver Twist. E hoje nós estamos com a Dayana e com o Arthur. Eles vão falar, cada um deles vai falar um pouquinho sobre esses livros, essas grandes obras, né, da literatura mundial e que são tão famosas e tão lidas, né, através das gerações. Nós vamos começar hoje com Arthur. Fala um pouquinho do seu livro, Arthur, por favor. O meu livro, ele é escrito pelo Samuel Langhorne Clemens, mas é mais conhecido pelo seu pseudônimo Mark Twain. Ele é um escritor humorista que é considerado o pai da literatura americana. Ele nasceu no século XIX. Ele nasceu em 1835 e morreu em 1910. Na sua infância, ele viveu num pequeno vilarejo às margens do rio Mississippi e perdeu os pais com 12 anos e ficou órfão. Aí ele começou a trabalhar no jornal do seu irmão, começou a escrever textos humorísticos e depois passou a escrever livros. As suas obras mais famosas são As Aventuras de Tom Sawyer, que é o livro que eu estou apresentando, e As Aventuras de Huckleberry Finn. Esse livro foi publicado em 1866. Ele é narrado em terceira pessoa, é um romance infanto-juvenil. Muito legal, Arthur. E agora a Dayana vai contar um pouco pra gente sobre o Oliver Twist. Então, professora, o livro que eu escolhi para falar é Oliver Twist de Charles Dickens. Charles Dickens era um escritor da era vitoriana e ele nasceu em 1812 e faleceu em 1870. Ele teve uma infância difícil, porque seus pais perderam o emprego e ele teve que começar a trabalhar cedo, mas conseguiu se formar e passou a escrever para um jornal. No jornal, suas publicações tiveram bastante sucesso, e ele foi passando de crônicas para relatos e por fim chegou nos folhetins. O folhetim era como se fosse uma novela, na qual cada capítulo era publicado em uma edição do jornal. O seu segundo folhetim foi Oliver Twist, publicado em 1838, e como obteve bastante sucesso, posteriormente ele foi transformado em livro e adaptado para o teatro e para o cinema. O livro é escrito em terceira pessoa, então tem um narrador contando a história, e ele possui uma linguagem bem complicada, assim, com umas palavras mais difíceis, por ser mais antigo. Mas mesmo com essa linguagem mais complicada, ele possui uma capacidade muito grande de convencer o leitor a continuar lendo, porque a cada capítulo acontece alguma coisa que faz você querer continuar lendo e ir pro próximo até você acabar o livro. E quando você viu, tipo, você já leu o livro todo e você gostou da história porque ela é bem envolvente e você tem uma leitura bem fácil, assim, apesar da complicação das palavras. Muito legal, meninos. Um grande clássico da literatura americana e um grande clássico da literatura inglesa, né, para a gente conhecer um pouco melhor, porque esses livros são aqueles livros que a gente já ouviu falar, né, em algum momento, a gente já, às vezes, já viu o filme, às vezes já ouviu num programa de televisão falando sobre os livros, mas não é todo mundo que já efetivamente leu as histórias, né? Então é muito legal vocês dois trazerem esses dois clássicos para a gente descobrir um pouco mais sobre a história, para a gente se aventurar mesmo a ler a obra, não só ouvir falar da obra, né? Isso acontece muito com os clássicos, né? Às vezes a gente ouve muito falar sobre o clássico, mas a gente nunca leu. Arthur, conta pra gente como que o enredo da sua história. No meu livro é muito marcante a inspiração que o autor teve na própria infância para escrever a história. Tanto as pessoas do livro e os lugares são pessoas com pessoas com quem ele conviveu e lugares que ele costumava frequentar.
Ah, a história conta sobre um. O livro conta a história de um menino chamado Tom Sawyer. Ele é órfão e mora na casa da sua tia Polly, com sua prima Mary e seu meio-irmão Sid. Durante a história, o narrador conta várias aventuras que o Tom faz. Ele é um menino muito travesso e muito esperto. Um episódio que eu acho que ilustra bem como que o Tom era, foi um que aconteceu no início do livro. Ele foi quando o Tom, ele faltou na escola, ele matou a aula e a tia dele pôs ele de castigo. O castigo dele era pintar a cerca da casa dele. Mas o que é muito engraçado é ele se livra do castigo. Ele, ele faz os amigos dele, ficar com vontade de pintar a cerca por ele. Quando ele está pintando a cerca, o amigo dele chega e o Tom começa a pintar a cerca, fazendo parecer que ele está se divertindo muito pintando a cerca. E aí o amigo dele, que antes estava meio zombando dele por ele estar tendo que trabalhar no sábado, ele começa a ficar interessado no que o Tom estava fazendo. E aí ele pede pro Tom para pintar a cerca, só que o Tom meio que não deixa. Ele fala que a tia dele é muito exigente com a cerca e que ele não vai conseguir pintar a cerca muito bem. Aí depois dessa, o amigo dele fica com mais vontade ainda de pintar a cerca. E depois dele insistir tanto, ele oferece, o amigo oferece a maçã que ele estava comendo pro Tom, e o Tom, deixa ele pintar a cerca. E aí no final disso, a cerca tá pintada e o Tom arrecada algumas coisinhas assim, que as pessoas oferecem para ele. Além de ele não pintar, ele ainda fica com o que os meninos estavam oferecendo para eles poderem pintar. Sim, sim. Deixa eu só perguntar, Arthur, as histórias que tem dentro do livro, elas vão se passando num período grande de tempo ou elas se concentram mais na infância do Tom? É só na infância do Tom. Uhum. Então são essas histórias mais de travessuras, de brincadeiras, de descoberta das coisas, assim, ou tem mais alguma pegada assim triste, alguma coisa nesse sentido, ou não, elas são histórias mais de infância mesmo. Sim, essa é uma história de infância. Mostra algumas aventuras que o Tom, coisas que ele aprontava. Entendo. Muito legal, acho que é por isso que é um livro muito dos pais contarem para as crianças antes de dormir, para o público assim ter assim, afetivo mesmo pela história, né? Porque são histórias bacanas, né? Assim, sobre a vida de uma criança, né? Isso que eu acho que deve ser tão deve não, ele é tão querido pelo público, né? Aham. Então, Diana, o seu personagem também é um órfão, né? Só que ele vai morar na casa, não vai morar na casa da tia, né? Vai morar num orfanato. Conta um pouco mais pra gente sobre a história do seu livro. Oliver, ele é um órfão que perdeu sua mãe no seu nascimento e ele fica nos cuidados do asilo, que é uma espécie de orfanato da época. Ali, eles recebem poucos cuidados, eles mal recebem o que comer, eles são muito maltratados. E um dia as crianças que ali moravam se reuniram e decidiram que eles não queriam continuar naquela situação e decidiram que alguém iria ousar pedir mais comida na hora da refeição. E houve um sorteio e quem foi escolhido foi o Oliver. Então chegou a noite, na hora que eles foram se banquetear, que não era um banquete, eles mal tinham mingau para comer. E
Oliver terminou sua comida e foi fazer o que tinha sido combinado. E esse ato dele pedir mais comida foi tomado como um ato errado, como um ato ímpio. Então ele foi preso e foi colocado à venda. O seu comprador, ele não era um cara ruim, ele era um cara legal. E até começou a cuidar de Oliver. E ele estava até recebendo melhores cuidados do que recebia no orfanato. Só que os parentes dele, do comprador, com um pouco de inveja do Oliver e de preconceito por ele ter sido órfão, começaram a perturbá-lo e aconteceu as coisas que levaram ele a ser preso de novo e ia ser devolvido para o orfanato. Só que Oliver, com muito medo do que poderia lhe acontecer se tivesse que voltar para o orfanato, fugiu e seguiu o caminho para Londres. Em Londres, ele encontrou o trapaceiro, que era um cara que lhe ofereceu abrigo, que levou ele para o conhecimento de umas outras pessoas, e ele ficou ali morando por um tempo, e ele tinha o serviço de tirar as marcas dos lenços que misteriosamente ali apareciam. E um dia, o trapaceiro, junto com os amigos dele, resolveram levar o Oliver para conhecer o seu ofício, vamos assim dizer. E Oliver foi. E eles estavam tudo perto de uma livraria e tinha um cara fazendo compra. E o cara tá com um lenço no bolso, ou algo desse nível assim, e o trapaceiro foi ensinar ele e foi roubar. E na hora que ele roubou, o dono da livraria viu e o menino fugiu. E aí Oliver foi o culpado, porque ele ficou ali parado, entendendo tudo o que aconteceu. E na hora que ele entendeu, ele viu no que se tinha se metido e não era aquilo que ele queria. E ele fugiu, e todo mundo pensou que fosse ele, porque pelo fato dele ter fugido. Mas, felizmente, o dono da livraria viu o que aconteceu e explicou o que aconteceu, e Oliver não foi preso. E ele foi levado pelo próprio cara que tinha sido roubado para ficar nos cuidados dele. Só que o pessoal, que eram os ladrões, eles não iriam deixar isso para trás, porque Oliver sabia deles e sabia da existência deles e aquilo poderia pôr eles em risco. Então, a partir daí, toda a história se desenrolou e aconteceu bastante coisa ainda na vida de Oliver, mas só quem lê pode saber. Muito legal. Duas histórias de dois meninos, né? Que vão passar por uma série de aventuras, de acontecimentos, assim, para a gente acompanhar, né? É interessante, né? Que são dois personagens muito parecidos, mas com histórias um pouquinho diferentes, cada um deles, né? O Tom com histórias mais leves, né? E o Oliver com uma historinha um pouquinho mais triste, mas ainda assim cheia de aventura. As duas histórias cheias de muita aventura. Muito legal as duas histórias, né? O enredo das duas histórias. Agora deixa eu perguntar para o Arthur como que ele chegou a esse livro, né? Por ser um clássico da literatura americana, às vezes a gente, né, fica pensando, mas como que o aluno chegou até a ler As Aventuras de Tom Sawyer, né? Como que foi, Arthur? Como que você leu esse livro? Por que que você leu esse livro? Esse livro era um livro que minha mãe tinha, desde criança, que ela tinha lido, e ela me apresentou ele, falou para mim ler ele. E aí depois eu fui ler e gostei bastante do livro. Ele, Você lembra quando que foi, Arthur? Você já estava mais velho ou foi logo quando você estava bem pequenininho que ela não, te falou do livro? então na verdade ela falou quando eu era menor, mas eu só fui ler um bom tempo depois. Hum, E eu gostei muito desse livro, que ele mostra assim a visão de uma criança que não, é, que depende só da sua imaginação para conseguir se divertir. Ela não tem nenhum tipo de brinquedo. E também é muito legal como que o Tom ele é, pensa e age. E o jeito que ele
faz as coisas, do jeito que ele pensa. E eu achei isso muito legal. E por isso eu recomendo isso para todo mundo. Entendo. Então é bem interessante, né? Porque às vezes os pais, eles não têm essa noção do quanto é importante, né? O exemplo, a indicação deles para que os filhos gostem de literatura, né? Eu sou professora há muitos anos, então eu vejo, né, muitos pais falando sempre, mas meu filho gosta muito de ler, ou então não, né? Ai, mas eu falo que ele tem que ler, que ele tinha que ler mais, né? E é interessante porque às vezes os pais não têm essa noção do quanto é importante o exemplo, né? Os filhos verem os pais lendo, né? Os pais indicarem livro, conversarem sobre livros, né? Então, às vezes os pais também eles têm aquela dificuldade em se aproximar dos filhos, principalmente na idade de vocês, na adolescência, né? Que os gostos, os amigos, as amizades, elas vão meio que puxando os adolescentes a terem uma vida, né, mais um comportamento mais individual e tal. E aí os pais às vezes ficam com a dificuldade de chegar perto, de se aproximar novamente dos filhos, né? E a leitura talvez seja um caminho, né? Conversar sobre um livro que pai e mãe leu, ou que um filho e o pai leu, ou a mãe e a filha leram, né? E são estratégias, né, de proximidade, porque tem o laço afetivo, né, que nem você falou, poxa, foi minha mãe que indicou, né? A gente já viu aqui outros episódios que também foi a mãe que leu junto, né? Ou que falou para a filha, leia, é muito legal, eu já li, né? Tem esse laço afetivo com a obra, porque foi uma pessoa que você ama muito que te indicou o livro, e tem esse caminho de diálogo, de conversa, de experiência, né? É muito legal isso, muito legal mesmo. Diana, como que você chegou ao livro do Oliver Twist? Então, Sora, a história foi mais ou menos assim. No oitavo ano, eu acho, eu tava lendo um livro de história, e no meio da aula, assim, e tinha a propaganda, vamos dizer, um box explicando sobre esse livro, falando que ele é da Revolução Industrial e tudo mais, que ele foi publicado, e contava a história mais ou menos naquela época. E eu achei interessante. Aí, mas acabei não pegando para ler nem nada, porque eu não sabia que tinha na escola. Mas depois, umas semanas depois, a professora pediu um trabalho sobre esse livro. E eu peguei para ler, e eu gostei muito do livro e acabei escolhendo ele por ter gostado bastante, porque a história dele é bem envolvente. Diana, por que você está indicando esse livro, né? O Arthur falou que gostou muito da história, que acha as histórias bem legais, a personalidade do Tom e tal. E aí ele acha que é um livro legal para os colegas lerem. E você? Por que você está indicando esse livro para os colegas? Então, Sora, eu escolhi esse livro porque, apesar de não ser uma história baseada em fatos reais, ser uma história fictícia, ela mostra bastante como que era a vida na época da Revolução Industrial e mostra, tipo, o preconceito que se tinha e que se ainda tem com as crianças órfãs, com as crianças moradoras de rua, que não tem como viver, que não tem família e tudo mais. E mostra bastante como que é esse preconceito e mostra, tipo, a luta que elas têm para conseguir viver, para conseguir crescer, para tentar conseguir uma vida. E mostra bastante, né, dessa parte da Revolução Industrial, que é uma parte da história que eu gosto bastante. E essa luta foi o que fez eu gostar bastante desse livro e resolver indicar ele. Que legal, né, Dayana? Eu também acho muito interessante que a leitura tem esse poder, né? Você vê, foi numa aula de história que você ouviu falar da literatura, então a obra te chegou pela própria dinâmica escolar, né? De uma matéria citar a outra, né? Pela interdisciplinaridade, e a do Arthur chegou pelos laços familiares, e ambas as obras falam de órfãos,
mas cada órfão com uma alternativa, assim, não como um alternativo, mas cada órfão tem um caminho diferente. Um órfão que foi acolhido pela própria família, vivendo as suas aventuras, e um órfão que não teve ninguém para que pudesse acolher, alguém da família que pudesse acolher e teve que lutar por si mesmo, né? Em ambos os casos, essas crianças, elas precisaram lutar, precisaram agarrar a vida, né? Agarrar a vida com bastante vontade, né? Para fazer da vida, para viver da melhor forma possível, né? E é interessante quando você fala que a influência de um momento histórico na vida no desenvolvimento do indivíduo, né? Às vezes a gente olha para a vida a nossa vida, né? As questões individuais da nossa vida e a gente acha que as grandes questões, as grandes questões políticas, sociais, não interferem na nossa vida, né? E aí você falando, eu estava lembrando, estava refletindo, como a literatura mostra que essas grandes questões políticas, sociais, elas interferem sim no destino individual de cada um de nós, né? Então, isso é muito interessante, muito legal mesmo. Vocês dois estão de parabéns. A apresentação de vocês foi muito assertiva, muito direta, né? E vocês defenderam muito bem as obras de vocês. E eu espero que quem estiver nos ouvindo, que ainda não tenha lido As Aventuras do Tom Sawyer e o Oliver Twist, sintam vontade de ler, de conhecer esses grandes clássicos e a sua própria experiência com esses clássicos, né? Porque uma coisa é a gente ouvir alguém falando de um clássico. Evidentemente, a pessoa vai falar muito bem, mas outra coisa que é mais rica é quando você individualmente tem a sua experiência leitura com esse clássico. Isso é bom, né? Por isso que a gente está aqui fazendo todas essas indicações literárias, para que dentre todos esses episódios que vocês estão ouvindo, vocês criem coragem, tenham vontade de ler uma dessas obras. Se quem que estiver nos ouvindo começar a ler uma dessas obras, uma que seja dentre as quase 70 obras que nós vamos apresentar ao longo desses episódios, já vai ter valido a pena. Muito bom. Muito bom, Arthur. Muito bom, Dayana. Muito obrigada para vocês. E a gente fica por aqui com o nosso mais um episódio, né, do nosso podcast Papo de Leitor. Até semana que vem a gente vem com mais obras. Até lá. Tchau.